Olá, seja bem-vindo ao Pipoca Pod, o seu podcast sobre capoeira. Hoje, nós iremos dar continuidade aos nossos estudos sobre o dossiê 12 do IFAM, que é sobre rodas de capoeira e o ofício dos mestres de capoeira. No episódio passado, nós estudamos sobre os fascinantes mitos de origem e mitos fundadores da capoeira. Nesse episódio, daremos continuidade. Eu sou a Pipoca, sou capoeirista, historiadora, especialista em literaturas africanas de língua portuguesa e estudante de gestão cultural. Então fique à vontade que vai ter muita chance. A capoeira e suas múltiplas dimensões. A capoeira, como bem sabemos, é uma arte que se desdobra em várias dimensões. É dança, é luta, é jogo, é música, é cultura. Para entender as suas origens, foi importante perceber a complexidade e as ligações com a prática da sociedade tradicional. Na verdade, isso nos leva ao nosso primeiro ponto, que é a dificuldade em definir as origens da capoeira. A dificuldade em traçar esse caminho se dá exatamente na sua diversidade e as influências culturais que ela sofreu. Ela se adaptou a diferentes contextos em que se desenvolveu, tornando-se uma característica cultural urbana. Essa pesquisa ela é baseada em estudos históricos, certo? E que tem aí os seus registros iconográficos. Bom, o mais antigo registro, ele refere à capoeira que ela foi encontrada aí pelo jornalista Nireu Cavalcante em 1789. Esse documento menciona a libertação de um escravo chamado Adão, preso nas ruas do Rio de Janeiro por praticar a capoeiragem. Isso mostra que a repressão à capoeira já ocorria antes de sua criminalização em 1890, durante o governo provisório do Marechal Deodoro da Fonseca. A gente viu no episódio passado um pouco também sobre as cidades que tinham uma maior presença da capoeira. Na década de 1890, a historiografia voltou-se para os estudos da capoeira no Rio de Janeiro, no século XIX. Os principais pesquisadores a explorar esse período foram Carlos Eugênio Líbano Soares e Luiz Sérgio Dias. Carlos Eugênio Líbano Soares percorreu em 2 livros o período que cobre os anos de 1808 a 1890. Ele destacou a capoeira escrava, entre aspas, que existiu entre 1808 a 1850 e envolveu não apenas negros escravos, mas também outros estratos sociais. A capoeira se tornou um ponto de encontro cultural e social. Já Luiz Sérgio Dias focou no temor que os capoeiras representavam para a sociedade carioca no século XIX. A marginalização e a criminalização sofrida por seus praticantes fizeram com que as principais fontes dos 2 historiadores se encontrassem nos arquivos policiais. No Rio de Janeiro, a capoeira era duramente perseguida. Seus praticantes desafiavam a ordem policial, hostilizavam a população e procuravam brigas nas ruas, nas disputas territoriais entre as maltas, que eram grupos de capoeiras. Eram comuns, demarcando seus territórios pelas freguesias da cidade, que eram os bairros. Importante aqui é que antes da proclamação da República em 1889, os capoeiras ganharam prestígio devido à sua participação na Guerra do Paraguai e também por sua atuação nas eleições.
atraindo eleitores em candidatos de diferentes partidos. Eles até realizaram a Guarda Negra, que atacou os republicanos. Os maltas, como os nagoas e os guaiamuns, representavam os dois partidos políticos da época, respectivamente, liberais e conservadores. Isso garantiria a perene permanência das maltas contra as investigações frequentes da ação policial. Já sobre a criminalização da capoeira, a gente vai ver que a primeira modificação penal brasileira, o Código Criminal do Império do Brasil, de 1830, não fazia nenhuma referência explícita à capoeira, mas os chefes de polícia os enquadravam no capítulo que tratava dos vadios e mendigos. Com o fim da escravidão e o início da República, a capoeira foi inserida no Código Penal brasileiro, por meio do decreto número 847, de 11 de outubro de 1890. Bom, munidos aí do instrumento jurídico, garantido por lei, esse ponto específico de incriminação, a polícia reprimiu violentamente os capoeiristas. O século XIX ele foi marcado por histórias de combates e conflitos entre as maltas de capoeiras e a polícia. Bom, apesar da repressão, a capoeira começou a ser vista como um símbolo autêntico da brasilidade. Intelectuais da época, como Coelho Neto, defenderam a transformação da capoeira em um esporte nacional. E houve debates sobre a obrigatoriedade do seu ensino nas escolas e quartéis. Mesmo no Rio de Janeiro, onde a capoeira parecia ter desaparecido aí no século XIX, um mestre de capoeira paulista, chamado Senhorzinho, manteve uma academia em Ipanema, entre os anos de 1920 e 1960. Ele adaptou a capoeira, eliminando o canto e os instrumentos musicais, focando aí, principalmente, nas questões físicas e marciais. Sobre a capoeira na Bahia, a gente pode falar que ela teve a sua história. Manuel Quirino e Antônio Viana, entre outros, registraram detalhes sobre a cultura da capoeiragem na região. Eles descreveram como indumentárias, instrumentos, cantigas, golpes e a influência da luta greco-romana na capoeira. As crônicas desses autores, elas mostram que a capoeira na Bahia já tinha uma presença forte no cotidiano, tanto em festas quanto em conflitos, desde lá do século XIX. Então, para entender melhor, que a gente possa explorar melhor a rica história da capoeira na Bahia e a sua influência na cultura de rua de Salvador, hoje, nós vamos nos aprofundar nas descobertas de pesquisadores como Liberac e Fred Abreu, bem como um documento histórico que revelam aí a presença da capoeira na Bahia e a sua conexão com o contexto social e político da época. A capoeira, como resistência no século XIX em Salvador, era o epicentro da capoeira baiana, uma arte marcial afro-brasileira, veja bem, que desafiava as estruturas sociais e raciais da época. Liberac, em sua documentação, ele nos mostra como a capoeira ela se destaca como uma arma eficiente nos conflitos corpo a corpo com agentes policiais. Além disso, a capoeira era alvo de preconceito racial, assim como outras manifestações afrodescendentes, como também acontece até hoje. A capoeira, como uma cultura de rua também, a capoeira ela não estava isolada, ela estava interligada, inserida na sociedade, assim como as outras expressões culturais afrodescendentes, como o candomblé, como o samba, que frequentemente eram encontradas no universo. Embora predominantemente masculina, a capoeira também tinha representantes da elite
e de mulheres pobres que dominavam esses códigos. Ampliando nosso conhecimento, né, com os estudos aí do Freud, que contribuiu muito na produção do IFAM, né, da produção do dossiê, o livro do Freud, ele baseou uma boa parte dessa pesquisa, né? Ele vai dizer que expandiu ainda mais o entendimento sobre a capoeira baiana, ao incluir novas notícias de jornais, processos criminais e relatos de viajantes estrangeiros. Como é que funcionava isso, né? Os viajantes vinham de outros lugares, passavam ali pela Bahia e viam o que estava acontecendo. E aí, às vezes, podia funcionar como um diário ou como uma carta, entendeu? Vários tipos de relatos são documentados das pessoas que viajavam e identificavam determinados comportamentos e costumes dos locais. Bom, e aí ele suspeita, né, que os rituais dos carregadores de peso na Bahia tinham semelhanças com a capoeira, ambos envolvendo música, dança e exercício físico. Os personagens da capoeira na Bahia, como é apresentado pelo Fred Abreu, também é apresentado alguns nomes dos capoeiristas do século XIX, como João Pernambucano, Marcos Rabeca, Celestino Estivador. Além disso, revela que os espaços de prática de desordem frequentemente eram locais de capoeira. Homens do povo, em sua maioria negros, foram recrutados à força pelas autoridades para servir à Marinha de Guerra Brasileira e ao Exército como forma de proteção. Bom, a República Velha, ela foi um período chave para os estudos sobre a capoeira baiana em Salvador. A criminalização da capoeira no Rio de Janeiro não produziu os mesmos documentos na Bahia, mas pesquisadores como Liberac buscaram informações nos processos crimes relacionados a lesões corporais. Outros historiadores, como Adriana Albert e Josivaldo Oliveira, focaram na imprensa baiana como fonte de pesquisa, onde os capoeiristas eram frequentemente chamados de desordeiros. O legado das memórias dos mestres Noronha e Pastinha foram fundamentais para entender a capoeira baiana. Eles registraram nomes, apelidos e fatos que permitiram identificar mais de 115 notícias envolvendo capoeiristas. Essas fontes nos fornecem informações valiosas sobre as tradições, costumes e o contexto da capoeira na Bahia do século XIX. Então, assim, a capoeira baiana ela não era apenas uma forma de luta. Ela era uma resistência cultural e social que desafiou aí as normas da época, certo? E isso só consta no IFAM graças a pesquisadores como Liberac e Fred Abreu e outros estudiosos que contribuíram. Podemos reconstruir uma história e compreender como essa arte de rua se tornou parte da essência do cotidiano das ruas de Salvador. A capoeira baiana é tesouro da cultura afro-brasileira e continua a inspirar e encantar pessoas em todo o mundo. Já na virada do século XX, capoeiristas de todas as origens se reuniram nas ruas da cidade, desafiando os padrões da ordem pública. Mas quem eram esses capoeiristas? Contrariando a imagem de vagabundos retratada pela imprensa da época. Muitos deles eram trabalhadores de rua, vivendo de ocupações esporádicas. Eles tinham um ritmo de trabalho irregular. Então, ora eles trabalhavam, ora eles estavam desempregados, o que proporcionava períodos de ociosidade e momentos de diversão. Além disso, a capoeira também, intrinsecamente, ligava a cultura afro-brasileira, compartilhando espaços com o candomblé, o samba e o batuque. As festas populares
eram comuns entre os capoeiristas que se reuniam para praticar a sua arte, trazendo-a para a sociedade de Salvador. No entanto, a República Velha trouxe consigo a repressão, a capoeira e a tentativa de desafricanizar as ruas de Salvador, digamos assim. As elites, elas buscavam transformar a cidade em uma metrópole moderna e civilizada. E o conceito deles de moderno e de civilizado não combinava em nada com as coisas ligadas ao continente africano, que era entendido aí como coisas pouco civilizadas, selvagens. Mas lembrando que isso a gente está partindo de um conceito eurocêntrico, porque era assim que as pessoas pensavam na época. O que foi investigado na perseguição aí das práticas culturais afrodescendentes vai mostrar como as práticas de origem afrodescendentes, elas eram perseguidas até mesmo pela polícia e também como um elemento cultural. A capoeira, mesmo sendo praticada como uma forma de diversão, ela era vista com maus olhos pela imprensa e pelas autoridades. Confrontos frequentes com a polícia eram comuns, mas os capoeiristas também se envolviam em brigas entre si e com outros grupos da sociedade. A relação entre capoeiristas e policiais nem sempre era de oposição. Muitos capoeiristas atuaram como capangas políticos, oferecendo proteção em troca de favores. Isso tornou suas práticas de desordem toleradas pelas autoridades. Na República Velha, que foi um período turbulento para a capoeira baiana, marcado pela repressão policial, mas também pela influência da cultura urbana de Salvador. Além de Salvador, Recife também desempenhou um papel importantíssimo na história da capoeira. Os capoeiristas de Recife foram criados do Passo do Frevo, uma dança típica do carnaval pernambucano. Os capoeiristas recifenses também estiveram envolvidos na capangagem política e na proteção de figuras políticas. Sua presença foi fundamental na constituição da Guarda Negra e na campanha do Paraguai. Bom, no Rio de Janeiro, a capoeira pernambucana também sofreu aí fortes repressões, sendo estigmatizada como atividade criminosa. No entanto, sua influência na cultura urbana e no carnaval de Recife é inegável. Bom, a capoeira, com suas raízes africanas, resistiu à repressão da sociedade e da polícia durante a República Velha. Ela se tornou parte integrante da cultura urbana nas cidades de Salvador, Rio de Janeiro e Recife, onde deixaram um legado de resistência e diversidade cultural. Bom, pessoal, obrigada por ter nos acompanhado até aqui e eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, que é um episódio do quadro Nossa História, onde nós vemos aí sobre a história da capoeira através de estudos realizados aí por historiadores e pesquisadores. Lembrando que o conteúdo desse podcast é baseado no dossiê do IFAM número 12, que é sobre rodas de capoeira e o ofício dos mestres de capoeira. Então, é isso. Muito obrigada. Não se esqueça de se inscrever no canal e também de deixar o seu like se você tiver gostado. Tchau, tchau e até o próximo episódio.